E aí galera, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui de Python. Então, eu queria dar dois recados, né? Um recado é que já comecei a enviar os arquivos das aulas para o GitHub, então github.com/zurubabel/python. Vocês conseguem pegar os arquivos, né? Conforme eu for fazendo as aulas, eu vou enviando para cá. Eu gostaria também de agradecer as mensagens de carinho também que eu estou tendo, que eu tô recebendo do último vídeo que eu falei, né, que eu tô doente e etc. Muito obrigado a todo mundo. Ok? Obrigado de verdade, tá? Não tô falando simplesmente isso só para ser um cara agradável. Eu tô falando isso realmente de agradecimento mesmo ao carinho de vocês, né? Aos que estão há pouco tempo, aos que estão há muito tempo me acompanhando. E é isso aí, vamos lá. Quando nós estamos trabalhando com vetores, pode ser que aconteçam casos que precisamos adicionar. Só fechar aqui. Precisamos adicionar ou remover algum elemento, né? Então, vamos para algumas partes, não só adicionar e remover, mas trabalhar um pouco com eles, né? Então, vamos. Quando nós estamos tratando aqui do produto, eu posso fazer, por exemplo, usar o endereçamento. Então, o que é um endereçamento? Endereçamento, eu estou falando em qual parte do vetor eu estou trabalhando. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, print, vou colocar só print produtos, né? Que é para eu já ter aqui, toda vez que eu já executar, ele já mostrar. Então, endereçamento, estou tratando aqui de produtos, então eu vou alterar o elemento. Então, por exemplo, ali, ó, produtos, no elemento 0, eu vou colocar como pingado. Para quem não conhece o pingado, é o café com um pouquinho de leite. Se eu rodar aqui Ctrl Shift F10, veja que ele vai alterar. De cachaça ele trocou para pingado. Por quê? Porque eu alterei o valor. Eu tenho o endereço 0 e eu atribuí um valor nele. Então eu sobrescrevi. Ah, então se porventura eu quisesse, sei lá, adicionar esse pingado, né? Então eu tenho um vetor, eu quero adicionar ele. Então, pô, a gente contando ali, temos 5 elementos. Não lembrando, né, que o vetor de Python ele começa pelo 0. Então, se eu quiser adicionar um, eu posso colocar o 5. E eu vou contar o Ctrl Shift F10 e ele não funciona. Por que ele não funciona? Porque não dá para você atribuir um valor ou inserir um valor num vetor, né? Então, tipo, por exemplo, não é que nem algumas outras linguagens que te dá esse essa possibilidade, né? E nem sempre ele te dá, porque quando você fecha, você cria um vetor fechado, um array, um vetor, alguma coisa do tipo, ele pega um espaço fechado, então não dá para você simplesmente só atribuir um valor, né? Que inclusive eu acho que até em outras linguagens também nem dá para fazer isso, né? Já de você simplesmente atribuir, você tem que começar a usar funções em cima disso. Que ele vai fazer o que a função? Ele vai pegar e vai inserir meio que na bruteza aquilo, né? Então ele vai pegar aquilo, copiar para um outro vetor maior e ele vai organizar. Então, na hora que nós usarmos funções, então quais são as funções que podemos usar, por exemplo? Podemos colocar aqui, ó, produtos. Eu tenho um método dele. Na hora que você clica, veja que ele aparece um monte: append, remove, index, insert, blá blá blá, aparece um monte. E neste caso nós vamos usar o insert. Ou o insert mesmo. Aqui, ó, insert. Então no insert eu vou adicionar um elemento. Então, qual é o elemento que eu vou adicionar? Eu vou adicionar, por exemplo, o pingado. Na hora que eu rodar, com o tipo de evitar ali, ó. Ah, insert precisa de dois argumentos. Então não é o insert, é o append, desculpa. Não é o insert, é o append. Na hora que eu for rodar aqui o F10, olha aí, ó. Agora ele coloca cachaça, coxinha, isqueiro, cigarro, ficha de sinuca e pingado. Então com o append eu faço o quê? O append, ele, opa, não contra Shift F3, não, é Shift 3. Com o append eu faço o quê? Append, eu insiro um elemento no final do vetor. Simplesmente coloco um elemento no final do vetor. Agora, se porventura eu quisesse remover algum elemento, né? Então vou colocar aqui, ó, produtos.remove. Aí o remove eu faço o quê? No remove eu passo qual que eu quero. Ah, eu quero tirar, por exemplo, o elemento 3.
né? Então eu vou rodar aqui, buff, não vai funcionar. Por quê? Porque quando eu tenho que passar qual é o objeto que está dentro dele, né? Então qual que é o objeto que está dentro dele que eu quero remover? Então eu teria que escrever aqui, por exemplo, se eu escrever aqui cachaça, tem que escrever certo. Veja que ele vai remover coxinha. Se eu escrever cachaças, olha aí, ó, ele reclama, porque o cachaças não existe na lista. Ou eu posso simplesmente pegar aqui, ó, produtos e tirar, sei lá, o valor zero. Que na hora que eu selecionar, opa, não é produtos, é produtos. Na hora que ele selecionar, ele vai retornar o valor do cachaça e vai deixar de ter, né? Então ele vai pegar o valor do cachaça, passar para a função remove e o remove ele retira esse valor. Veja que quando nós estamos tratando dessas funções, o próprio Python já se encarrega de redimensionar. E veja que toda vez que eu faço isso, principalmente quando eu removo, desculpa o bocejo, é que já está tarde. Quando eu removo ou insiro algum elemento, o próprio Python ele já se encarrega de alterar o tamanho do vetor. Então eu tenho aqui o vetor com 1, 2, 3, 4, né? Então o próprio Python ele já se encarrega disso. Então quando eu estou tratando aqui do remove, ele remove o elemento do vetor. Tá, então se eu quisesse, por exemplo, pegar um desses valorizinhos e atribuir para outra variável. Então eu vou colocar aqui, sei lá, a bebida igual a, sei lá, produtos e vou colocar, sei lá, 0. Lógico que se eu der um print aqui, no bebida, só coçar a sobrancelha, e eu rodar, olha aí, ó, cachaça. E veja que, na hora que eu simplesmente faço isso, eu tiro uma cópia do valor que tem ali no primeiro elemento do vetor produtos e eu atribuo numa outra variável chamada bebida. Né? Então eu podia colocar cachaça, podia colocar, sei lá, o copo sujo, cerveja, seja lá o que for. Né? E não se esqueça também que Python só depende do tipo de valor que for atribuído, ele vai se transformar naquele valor. Né? Ele vai armazenar aquele tipo de valor. Só que se porventura eu quisesse remover isso, não sei se vocês já ouviram falar de lista, né? Então, lista não, de pilha, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, o último que entra é o primeiro que sai, desculpa. Então, neste caso, podemos usar o que? Podemos usar tanto essa função, né, para podermos ter isso. Então, por exemplo, bebida igual produtos.pop. Então, eu pego e tiro 0. Então, com o pop, eu posso fazer tanto o primeiro quanto o último. Né? Então, na hora que eu simplesmente rodar, olha aí, ó, ele vai voltar a cachaça, só que ao contrário de eu simplesmente ter atribuído, ele remove esse valor antes de colocar na variável. Então, por exemplo, numa lista que toda hora eu tenha que ficar tirando, eu consigo usar esse método aqui, que é o método pop. Usando o método pop, vou colocar até aqui, ó, pop, ele faz o que? Ele seleciona, ele retorna, desculpa, retorna o valor do index, eu digo o valor do index, eu digo do vetor, né, que o index vai selecionar, e remove tal elemento do vetor. Beleza? Então, na hora que eu uso o pop, eu faço esse tipo de comando. Ok? Tranquilo? Vocês podem estar se perguntando assim, fica meio estranho simplesmente só ver sintaxe, né, e não colocar em prática nenhuma dessas coisas. Podem ficar tranquilos que eu vou passar coisas para vocês. Eu vou fazer algumas outras tranquilinhas para nós começarmos a brincar. Ok? Então, para a gente já meio que adiantar a brincadeira, nos próximos vídeos eu já vou passar algumas coisas mais legais para vocês. Beleza, pessoal? É isso aí, galerinha. Beijos na bunda e até mais.